Saudações automotivas, senhoras e senhores! Estamos começando mais um Papo com Alma com o grande Cássio Cortes, meu companheiro de trabalho, companheiro deste... Companheiro de setor, mundão, né? de mundão automotivo. Eu nunca imaginei que eu estaria te entrevistando. Que loucura, Rogerinho. Então, Eu inclusive... discordo do seu mundão automotivo, acho que é mais um mundinho automotivo, mas vamos aí. Mas é um mundão pra gente que vê de fora, entendeu? Claro. Eu continuo como espectador, entendeu? Como espectador do seu canal, como seu muito obrigado. leitor aqui, ó, Cássio Cortes, movido a gasolina, senhoras e senhores. O próximo vai ser movido a elétrons, né? Polêmico. Mas eu ia te pedir, eu comprei este livro, eu sou seu fã, ainda não trabalhava com carros, será então eu vou uma te satisfação. pedir, por favor, aqui para o teu livro assinado. Senhoras e senhores, enquanto o Cássio assina aqui o livro, depois eu vou ler a dedicatória. Na próxima tem que trazer uma Sharpzinha, né? Bonitinha para ficar ali, topzera. Enquanto o Cássio assina aqui, eu vou pedir que você se inscreve no canal aí, dá uma força pra gente, comenta nesse vídeo se você curtir o conteúdo e dá o like, que é bastante importante, né? O Cássio sabe muito melhor do que eu, que é muito importante pra gente crescer. E como eu sempre digo, se você gostou, compartilha com um amigo. Se você não gostou, compartilha com um inimigo. É importante. Compartilhar. Deixa o like ou deixa o dislike, o importante é engajar. O importante é engajar. Se quiser discutir aí embaixo também, fica à vontade. Bom, o senhor é um colecionador de histórias, tendo visto aqui o livro, né? Chamou de velho, né? Mas tudo bem. Não quer dizer. Tem pessoas de 25 anos muito vividas, pessoas de 30, 40, 50 vividas. Mas assim, eu sei que você já viveu algumas coisas e acho que tem etapas, né, muito claras da sua vida. Eu queria uma história, sei lá, ou uma história divertida, uma história que você passou na mão, assim, lá dos Estados Unidos. Vou contar uma que aconteceu as duas coisas, então. Tem muita coisa que aconteceu nos Estados Unidos no período que eu morei 6 meses numa van, né? E é uma coisa muito louca, cara, porque mudou muito, né? Se fosse hoje, teria um material gigantesco de tudo que aconteceu. Seria uma GoPro filmando o tempo inteiro dentro da van. Mas era uma coisa assim, a gente não se fotografava a si mesmo, né? É uma coisa muito louca. Que ano que é isso? 2004. Então eu tinha uma câmera digital Kodak, era uma câmera boa, assim, com uma lente grande, mas eu tava ali fazendo blog, cavando matérias, então as coisas que eu fotografava era sempre o meu olhar sobre alguma coisa tentando cavar um conteúdo jornalístico. Então é muito pouco documentado os causos e tudo que aconteceu. Os bastidores da coisa. Bastidores é a palavra. E a rotina mesmo, essa coisa de diário, né? Aqui no livro tem uma foto do período da van aqui, aqui, ó. Tem aqui na Rota 66, né, a foto clichê, mas essa aqui é o fim da viagem, né, que o motor tem um princípio de incêndio entrando no autódromo, o Texas Motor Speedway, né, o oval de Dallas, no dia do título do Tony Kanaan na Fórmula Indy. O que eu nunca contei, já que vou aqui contar uma história inédita, é o que de fato aconteceu nesse dia depois, né. Então eu estava com um amigo, Hermano, um abraço, que nas 72 horas seguintes deixou de ser meu amigo, porque a van pegou fogo, porque ele, em alguns finais de semana, ele estava comigo lá, e ele me deixava na pista e ia conhecer, ia turistar, né? Então ele me deixou na sexta, no autódromo, trabalhei o dia inteiro e tal, e a van estava consumindo muito óleo. Você tinha que, assim, a cada 3 dias completar o volume de óleo, e ele não fez isso. Por isso que o motor travou e estourou algum gasket ali e deu esse princípio de incêndio. Então, aí eu trabalhei, cobri o título do Tony e tudo mais. Quando termina a corrida, era naquela época, final da Indy no Texas, dava tipo 150 mil pessoas. Caraca. Então a polícia fazia um cordão de isolamento, assim, mais ou menos 1 milha em volta do autódromo, ninguém entrava, né? Era todo fluxo para sair. Então você tá ali com uma van, com o motor travado, precisando de uma plataforma ou de um táxi, não tinha... O celular era o flip phone na época e tal. Tijolão. Não era tijolão, mas enfim, não tinha internet, era impensável no celular. Então, no calor do Texas, eu caminhei essa 1 milha até vencer esse cordão de isolamento para chegar num telefone, para conseguir chamar uma plataforma. Aí chamamos a plataforma, só que isso é domingo, à noite, fim de tarde, né? Num estado bastante religioso, né? Não tem nenhuma chance de alguém estar trabalhando no domingo. E aí, encostamos o carro numa oficina mecânica, que estava fechada, né? Vamos dormir aqui. E amanhã de manhã, segunda às 9... Você conseguiu um guincho?
Conseguiu o guincho, conseguiu o guincho. Tudo isso, cara, foi uma triangulação, porque eu não achava o irmão. E aí eu tinha mensagens da mãe dele me ligando, então eu consegui ligar pro Brasil, aquelas coisas assim, parece Idade da Pedra falando hoje, sabe? Mas enfim, chegamos no lugar na frente da oficina e beleza, vamos dormir aqui, né? E cara... Que é normal dormir na van, né? Pelo que a gente tava morando. mas a gente nunca dormia na van dentro da cidade, né? Você dorme na van, na estrada, no rest area, né? As estações de descanso que são muito comuns nos Estados Unidos. Às vezes até em Walmart, 24 horas, né? Pra você ter um banheiro, um lugar pra comprar alguma coisa no meio da noite, enfim. Dentro da cidade você nunca dorme, né? Imagina que você identifica que tem uma van caindo aos pedaços, toda suja, com 2 latinos, todo sujo. Chegou de guincho. Olhando ali, você não vai ficar... Ainda mais você sendo um texano, você vai fazer o quê? Estou armado já que eu sou texano. Primeira coisa, né? O bom cidadão texano, ele liga pra polícia. Sim. Né? Tem alguém aqui, né? Vou tornar uma longa história curta e tudo isso gerou uma grande cisma entre eu e o irmão, né? Porque eu estava putaço Que o cara não colocou. por ele não ter colocado óleo. E ele decidiu, enquanto a gente estava... Imagina, você tá brigado. Eu morei num loft aqui em São Paulo, que eu dizia, era um loft duplex, assim, que não tinha portas, né? E com a minha ex-namorada de então a gente tinha essa piada. Esse apartamento aqui a gente não pode brigar, porque a gente não tem nenhuma porta para bater na cara do outro, entendeu? Sei como é que é. Tu imagina isso numa van, né? Você tá brigado com uma pessoa tendo que dormir dentro da mesma van naquela noite. E aí o irmão, qual foi o refúgio que ele encontrou? Foi até uma liquor store a 2 quadras, comprou uma garrafa de Jack Daniels e ficou ali, pá, vai afogar as mágoas bebendo. Só que nesse ínterim, enquanto ele bebia, a Mary, tiazinha do Texas, chamou a polícia. Então, primeira vez veio a polícia, pá, 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 pá. Você tá dormindo ali, cara, vê aquela lanternada na janela, é aquela coisa clássica, né? E aí, forasteiro? Quem é você? Pra onde está indo? Nananã. O que você está fazendo aqui? Passava a documentação do carro, o carro tinha placa de Nova York, aí o sistema não achava, sempre demorava e tal. Mostrava o passaporte, tudo. Então, toda uma questão política e diplomática para fazer o policial ir embora. Beleza, o policial foi embora. Dormi de novo. E o irmão bebendo. Daqui a pouco, uma hora, pá, 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 outro policial. Puta, toda a mesma coisa e tal, né? Só que aí o irmão já tava bem mais bêbado, né? Então ele já não tava conseguindo articular direito a conversa com o policial. E eu ali contornando e tal. Não, meu amigo, bebeu, a gente quebrou o carro amanhã, nananã. Pá, cara, eu tinha 22 anos. Menino de tudo. Um menino, diria Galvão, grande Galvão. Nossa, aquela tensão lá em cima, contornou de novo, o policial se deu por satisfeito e tal. Aí nessa segunda vez, a hora que eu deitei assim, aliviado, eu só ouvi E o irmão saiu, né? O policial saiu, deu 30 segundos, o irmão saiu. Eu só ouvi o policial gritando, "What the hell are you doing?" Nossa. De fora, assim. E aí a voz bêbada do irmão, eu vou falar em português pra ficar mais fácil, ele falou, "Só vim aqui dar uma mijada." Tipo, ele tava tão apertado, o policial foi embora e ele não conseguiu se segurar até o momento do policial efetivamente entrar no carro e sair. E aí, ao invés de tentar ir até o posto que tinha perto, onde ele tinha comprado o uísque, tipo, e achar um banheiro, ele não se aguentou e mijou, tipo, na rua. Nossa. Não digo na frente do policial, mas acho que o policial viu no retrovisor, sei lá. Então, depois de todo o meu esforço diplomático para contornar a situação, quase que o irmão foi preso por dar uma mijada antes do policial ir embora. Caraca, velho. Cara, isso dá um outro livro. Eu fui... Quanto tempo você ficou morando na van? 6 meses. O mês final, o irmão, esse meu amigo que era meu colega de faculdade, o pai dele tinha sido comandante da Varig. E era... Você quer entender por que a Varig quebrou? Por vários motivos. Um deles era esse, né? Todo mundo que tinha sido funcionário tinha, de certo escalão, tinha de regalias, open né? bar de passagem. Então ele... você tá aí, mano? Vou pegar uma passagem e vou pra aí. Tá, beleza. Então ele... e aí, pô, você tem alguém pra dividir o volante, dividir despesa e tal. Mas... Enfim, eu tive interações, assim, profundamente tensas com a polícia
Umas 3 ou 4 vezes nesses 6 meses aí. Cara, que punk, né? Porque eu sei, você tá lá como turista, mesmo assim a gente fica meio preocupado, né? Eu não era turista, né, cara? Essa era outra preocupação É que você que eu tava tinha. com visto de trabalho. Não tava Não? com visto ainda. São esses 6 meses indo nas corridas, credenciados por um site furrequinha de lá, que existe ainda, chama autoracing1.com. A credencial que esse cara me conseguiu foi o meu portão de entrada, porque aí eu passei a estar nos autódromos. Era um site furreca, mas que a indústria do automobilismo lia, então meu nome ficou conhecido. Cara, então, o trabalho que eu fiz morando na van, trabalhando para esse sitezinho, foi o que convenceu a Racer, né, que é a maior revista de automobilismo de lá, a patrocinar o meu visto de trabalho. Aí, isso é no fim de 2004, aí em 2005 eu vou aí full time para morar na Califórnia, aí bonitinho, com apartamento, tudo Não, mais uma van. visto de trabalho, escritório, salário. Aí eu fico até o meio de 2006. Pelo que eu sei, um Miata, que era o carro... O Miata era o nosso project Low car cost, que né? não deu certo. O Miata do último tipo, o Miata daquela geração, agora NC? Não sei, ND, NE, NA, NB, eu sei que tem ND. Aquele Miata que tem um farolzinho, a frente mais quadradinha, assim. Tem uma boquinha, né? Ele tem uma boquinha de bagre ali. É um exemplo de um carro que lá fora é peanuts, né? Como eles falam, e aqui Demais. Foi o meu primeiro review automotivo da minha vida, foi desse Miata. Depois você tem um Miata no Brasil, né? Eu tinha tido um Miata NA, primeira Antes de geração, sair do na Brasil. faculdade. Eu vendi o Miata para ir para os Estados Unidos. Sucesso, hein? Um Miata na faculdade. Pô, segundo meu pai, fazia 10 gatas por litro. Boa. E aí, voltando pro Brasil, é Red Bull, né? Aí, esse período na Racer, eu dei muita sorte de timing, assim, né? Foi bem o período que a Red Bull estourou a pressão do turbo de investimento no automobilismo. Tanto lá, foi uma política global, né? Vamos lá. Eu tô nos Estados Unidos entre van e período de visto de trabalho de 2004 a 2006. Vamos fazer uma cronologia aí. 2005 é a estreia da Red Bull Racing na Fórmula 1. 2006 é a estreia da Toro Rosso, né? A aquisição da Minardi pela Red Bull. 2007 é a estreia da Red Bull Brasil na Stock Car. Então, esse relacionamento que eu construí lá nos Estados Unidos 2005, 2006, com outra iniciativa que foi muito forte lá, que foi o Scott Speed, né? A Red Bull fazendo o Red Bull Driver Search, que foi um reality show para eleger um piloto americano para levar esse cara até a Fórmula 1, né? Então foi a minha primeira matéria de capa na Racer, foi entrevista com o Scott Speed. Então eu fiz uma relação muito próxima com a Red Bull lá. Mas quando você vem pro Brasil, então esse assunto Red Bull já vem junto? Não, eu venho pro Brasil porque eu tenho um lead muito bom com a Red Bull no Brasil. Entendi. Não era nada certo, mas a Red Bull Estados Unidos me indicou para cá e eu já tinha decidido voltar pro Brasil, voltaria pro Brasil anyway, mas eu novamente tive sorte do timing, foi o momento que a Red Bull Brasil estava se preparando para entrar na Stock Car em 2007, aí eu entrei para tocar a área de motorsport. E outra coisa inédita que eu vou falar aqui é um universo paralelo, cara, que vai saber o que teria acontecido na minha vida. O mesmo cara que me indicou da Red Bull Estados Unidos para a Red Bull Brasil, Steve Pegram, ele saiu da Red Bull e foi para a NASCAR. Caraca. E aí, no fim de 2008, eu estava há 2 anos estabelecido no Brasil, né? Ele me chama para trabalhar na NASCAR. Então, e eu balancei bastante, cara. Só que Teria sido outro mundo. a ideia de morar em Charlotte e trabalhar 40 finais de semana por ano, quando eu já estava consolidado aqui na Red Bull no Brasil, não me seduziu. E você até comenta, eu lembro que eu estava assistindo uma conversa sua com a Anacleto, que a grana lá não era tão boa, né, como jornalista. Não, o jornalista de entrada, ele ganha mal no mundo inteiro, né? Sim. Só que a Racer, ela fica em Irvine, que é do lado de Newport Beach, né? Que é a Mônaco da Califórnia. O metro quadrado, fora Malibu e tal, é o metro quadrado mais caro da Califórnia, né? Então, eu morava num lugar com custo de vida muito alto e não estava conseguindo juntar dinheiro, assim. Mas também aquela ansiedade dos 22, 23 anos, né? Hoje eu olho para trás, tipo, nossa, poderia ter ficado e as coisas teriam virado de forma diferente. Mas é que também surgiu uma coisa muito boa no Brasil, né? E aí você ficar longe de tudo para não acumular dinheiro, né? Para mal e mal conseguir pagar as contas, estava me frustrando. E você vem pra Red Bull no Brasil pra fazer o que exatamente?
tocar o projeto de motorsport, que era essa entrada da Red Bull na Stock Car. Então era comunicação e marketing de automobilismo. Cara, eu sempre quis perguntar, você teve contato com a marca? Porque eu acho fantástico esse viés da Red Bull, de tudo que é doido eles fazem, entendeu? Pula com o carro do avião. Você teve contato com esses projetos lá dentro? Tudo. Tem alguma história legal de Red Bull? Tem muitas, né, cara? Minha mulher, inclusive, não gosta, porque eu tenho histórias demais de Red Bull. Foram 8 anos muito intensos, né, cara? A gente tem... E a gente pegou um período muito mágico de econômico do Brasil, da própria entrada do energético no Brasil, né? Eu sempre resumo assim, eu entrei na Red Bull em 2006, o Brasil era o 15º mercado do mundo vendendo 40 milhões de latas. Eu saio da Red Bull no início de 2014 para começar o Acelerados. O Brasil era o 4º mercado do mundo, vendendo mais de 200 milhões. Caraca. Então, Só que isso, na verdade, essa marca aconteceu em 2012. Então, nos meus primeiros 6 anos de Red Bull, o negócio quintuplicou e se tornou o 4º mercado mais importante da empresa do mundo, né? Então, estava tudo acontecendo aqui agora. Cada ano, projetos maiores, mais grandiosos, Air Race para 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro. Falando só de coisas de motorsport, né? X-Fighters, né? Motocross Freestyle no Sambódromo do Rio de Janeiro, Stock Car batendo recorde de velocidade em Bonneville, Fórmula 1 nas ruas da 23 de maio aqui, Fórmula 1 nas ruas no Eixo Monumental em Brasília, festas épicas da Fórmula 1, festas de orçamento de 2 milhões de euros no estádio do Morumbi, enfim. Caraca. Foram 7, 8 anos ali a 220 por hora, né? Até por isso eu acabei saindo, porque chega uma hora que você precisa dar uma baixada, sair da roda, né? Aquela roda incessante ali de intensidade. Não, você sai ou ela te atropela, né? Eu lembro, você falou que você saiu para montar o Acelerados, eu tava assistindo, por acaso quando a gente ia conversar, eu fui assistir, porque eu lembro do primeiro vídeo do Acelerados, que era um teaser, né? O primeiro vídeo do Acelerados foi um teaser ali pra botar uma pimentinha no negócio pra galera assistir. Modéstia à parte, é um texto que eu gosto muito, o texto que eu fiz, que é Você é daqueles que... E eu acho que é a primeira frase desse texto, né? Você é daqueles que param o carro e olha pra trás... A olhadinha no estacionamento, cara. Eu acho isso uma coisa que eu tenho comigo até hoje, assim. Tipo, eu tô com um carro de teste muito legal e tal, você para no estacionamento, você dá uma olhada. Se você não dá uma olhada pra trás depois que você para o carro, seu carro, você tá com o carro errado. Você comprou o carro errado. Bom, eu sou uma pessoa que eu não posso falar nada porque eu já lavei alguns carros de imprensa. Por acaso a gente ia gravar no outro dia, mas tem o famoso aqui, quem é de São Paulo conhece o posto ali, o Duchinha, onde a galera se reúne e tal, e quando eu tava com o Mac One, eu precisava gravar no outro dia, não tava tão sujo, mas eu falei, eu vou ali dar uma ducha no carro, entendeu? Só pra parar de Mac One ali, pra fazer uma bagunça ali, encontrar os amigos. Mas eu acho que traduz muito isso do que é o entusiasmo, e eu fui rever o vídeo porque eu acho que é um marco aquele vídeo, porque não tinha uma coisa produzida assim. Não tinha um negócio tão bem pensado, tão bem feito. De novo, né? Tudo é uma questão de timing, de alinhamento de planetas, né? A NWB, que até hoje é a controladora do Acelerados, né? Ela pegou um momento, foi uma espécie de seeding feito pelo Google, né? Quando o Google compra o YouTube, pagou $1 bilhão pelo YouTube em 2012, eu acho. Acho que é 12. Foi acusado de maluco, né? O negócio de vídeo de gatinho. Não, que foram os moleques que criaram, né? O YouTube surgiu, cara, para ser um site de namoro, né? Ao invés de você ler o anúncio lá, Maurício, tantos anos, solteiro, gosta de gato. Ele é o pré-Tinder. Tu ia ter. Era a ideia de fazer isso em vídeo. Esse foi o grande insight do YouTube. Aí quando eles botaram no ar, eles viram que virou outra coisa, as pessoas começaram a upar um monte de coisa. E o Google entendeu o potencial daquilo ali como streaming, né? Antes mesmo, quando o Netflix ainda era um serviço de mandar DVD no correio para as pessoas, o YouTube sacou que não, isso aqui é o futuro da televisão. Só que para ter público e gerar renda, né, monetizar isso aqui, o conteúdo tem que ser de qualidade, tem que ser qualidade de televisão. Sim. Então eles fizeram esse seeding mundialmente. E aqui no Brasil, eles se aproximaram do que veio a ser a NWB, que era um projeto, na época, o primeiro financiador foi a Joá Investimentos, que tem essa grife aí de ser a boutique de investimentos do Luciano Huck, enfim, começou nesse intuito, vamos chamar assim.
E esse projeto que me foi apresentado na Red Bull. Queremos ser a Globosat do YouTube. Eles lançaram Os Impedidos, que é um canal de futebol. Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos tem os mesmos investidores, mas era um grupo de proprietários diferentes, então nunca teve afiliação nenhuma, além de alguns investidores coincidentes. A Joá também investiu no Porta dos Fundos. E aí foi apresentado isso, e coincidiu com o fato de eu ter tomado a decisão de, uns 6 meses antes, tentar trazer o Top Gear para o Brasil. Eu queria sair da Red Bull, e até isso está narrado em detalhe aí no meu livro. Eu vi ali, depois de 8 anos de Red Bull, que eu tinha a possibilidade de, pela primeira vez na vida, você falou, né? Se você não parar de girar a roda te atropela. Pelo primeiro momento eu saí, não, deixa eu sair de perto da roda e ver o que eu quero fazer. Eu tenho aqui um fôlego para, durante um ano, tentar alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu me sinto, sou eu, mas em proporções muito maiores. Né? Mas é que a grande lance aqui, cada um tem esse momento na vida, ou pode vir a ter, ou espero que tenha, na verdade. A questão é que essa pergunta pode ser assustadora, né? O que você quer fazer? Às vezes você foi na faculdade, conseguiu o primeiro emprego e depois um emprego melhor, e a vida foi te levando e você nunca parou para respirar eu estou fazendo o que eu quero fazer. E eu decidi o que eu queria fazer era tentar trazer o Top Gear para o Brasil. E, cara, tomei várias iniciativas nesse sentido. Cheguei a conversar com a BBC. Era completamente inviável financeiramente, até porque, até hoje, né? Se você... Vamos pegar aí 10 anos atrás, no auge do poder, da capacidade da Globo no Brasil, né? Quando a Globo tinha o Autosport. Se a Globo pegasse o orçamento primeiro que o orçamento do Autosport não seria suficiente, mas digamos que tivesse um cara muito apaixonado por carro na diretoria, na família Marinho, e falasse, não, vamos fazer o Top Gear Brasil, vamos pegar 3 caras mais foda, o programa de carro da Globo não é mais o Autosport domingo de manhã, agora é o Top Gear Brasil, segundas, 9 da noite, ao vivo, como é na Inglaterra. Ia ser um fracasso. Num país de 200 milhões de pessoas com penetração de 100% de TV aberta, o assunto carro não sustenta uma audiência de horário nobre em TV aberta. Na Inglaterra, domingo de manhã, né? Na Inglaterra sustenta. Mas quero dizer o seguinte, o Top Gear nunca existiu no Brasil porque nunca existiu um público entusiasta. O Autosport nunca foi um programa para entusiasta. Primeiro, o Autosport sempre derrubou a audiência da Globo, né? Vem vindo, sei lá o que vem, Globo Rural. Globo Rural e depois despenca para o Autosport e depois... Por quê? Porque o público que gosta de carro, ele... representativamente no percentual da população, ele é menor. E para diminuir esse gap, essa derrubada, o Autosport ele não faz um programa para quem gosta de carro. Ele faz um programa generalista. Ele faz um programa de informações sobre carro, que é um público mais amplo, né? As pessoas que têm carro são muito maiores do que as pessoas que gostam de carro. Então o Autosport como calibrar o seu pneu, que horas trocar o óleo. E isso não é uma crítica, isso é uma decisão de negócio determinada pelo mercado, uma decisão acertada. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu sempre soube que trazer o Top Gear para o Brasil seria alguma adaptação e não o próprio Top Gear. Porque o Top Gear não tem massa crítica no mercado brasileiro para você fazer um negócio desse valor que exigiria ser em TV aberta, se você botar essa TV aberta. Na verdade, assim, vou me contradizer, sou uma metamorfose ambulante. Se você fizer muito bem feito, como de fato foi muito bem feito pelo Clarkson e o Andy Willman, no sentido de, eu vou fazer isso aqui entretenimento mais foda. O carro é só um pano de fundo. Se você fizer isso certo, com o texto certo, com o humor certo, vira um puta programa de televisão. Mas assim, achar essa química, tanto que os outros o Top Gear dos Estados Unidos, por exemplo, nunca consegui ver. Fato, né? É o UK, não tem. Não achou a mesma mágica ali, não achou a mesma química. É difícil você reproduzir aquilo. Você precisa ter caras muito autênticos ali. Mas aí, voltando naquilo que eu falei, que você falou do texto que você gosta ali, do primeiro momento acelerados. Aquilo fisgou a galera. Tem uma sacada muito genial ali. E eu acho que arrebanhou-se hoje 1,7 milhões de entusiastas, vamos dizer assim. Porque, os acelerados têm ali vocês colocaram um tempero muito de entusiasta no negócio, entendeu? Mas veja bem, até a página 2, né? Por exemplo, entusiasta é o flat out. Assim, muito. Entendeu? O Acelerados, ele é
lúdico. Na origem, né? Depois o que foi virando tem as realidades da vida. Mas na origem era muito essa questão de ser algo que fosse engraçado e divertido mesmo para quem não é apaixonado por carro. Principalmente depois que vai para TV aberta, cara. Você tá no SBT às 8 da manhã. Não dá para falar muito de comando de válvula variável, Não. entendeu? Não pode falar. Não, o público... Pode, mas você não pode aprofundar esses temas, entendeu? Você tem que, principalmente, dar a sensação, a coisa mais importante, assim. As duas coisas que eu acho que pautaram muito, né? Porque o escopo sempre foi muito grande, né? Eu até hoje no meu canal, né? Eu faço produto, carro, eu faço moto, eu faço automobilismo, que já são coisas que normalmente no Brasil o cara faz produto, ou automobilismo, ou moto. Simplesmente você juntar todas essas coisas do mesmo guarda-chuva já é uma coisa de ampliamento de escopo. É uma amplitude grande. Não, e é difícil você manter a audiência em tudo isso. Porque, como você falou, o produto, quem tem que ter o carro produto não necessariamente é um entusiasta. Sim. Mas já o cara que assiste automobilismo, normalmente é um cara que tem um entusiasmo ali para aquela coisa. Manter isso numa balança mais próxima é muito complicado. Mas o que sempre uniu tudo isso? E assim, a quantidade de vezes que eu e o Gerson repetimos isso para quem veio chegando ao longo dos anos. O Márcio Murta, o Rodrigo Machado, o Mococa, o João Pedro, o João Delarco, Maurício Mochon, César Tiso, um monte de gente boa que passou por lá. As duas coisas que você sempre tinha que deixar claro, assim, o que tu fazia de um vídeo do Acelerados e um vídeo do Acelerados. Você precisa explicar por que você está ali. Por que a gente está fazendo o vídeo do Fiat Uno? Porque até hoje tem gente no YouTube ou no audiovisual automotivo que faz vídeo de carro como se fosse vídeo de revista, como se fosse uma revista impressa. Sim. Este aqui é o Fiat Uno. Ele tem nunca teve, né? Ele tem 80 cavalos do motor Fire 1.0, o torque é de 10,7 kgfm de metro a 3.200 RPM. O novo Uno vem nas versões Audace, Vivace, os preços, tudo isso está no Google. A ficha técnica falada, né? Não preciso. Por que eu estou fazendo um vídeo do Uno e não um vídeo de luta livre na lama? Cara, este aqui é o primeiro Uno da história a não quebrar. Estou sendo injusto com o Uno. Mas assim, qual é me responde em uma frase por que você está fazendo esse vídeo. Isso tem que estar assim, nos primeiros 10 segundos, é o ponto de vista, né? Pode ser uma coisa muito positiva, pode ser uma coisa muito negativa, pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa prosaica, mas você tem que ter o ponto de vista nos primeiros 15 segundos. Isso é uma coisa que não pode faltar em nenhum. A outra coisa que não pode faltar em nenhum é você está muito feliz de estar ali, né? Sim. A gente ama esse negócio. Que do caralho que eu tô tendo essa chance aqui de estar falando desse Uno, que é o primeiro Uno que não quebra. Tô feliz, tô sorridente, faço piada. Lembra como os Unos antigos quebravam? Trazer referências de cultura pop, de cinema, de música. Então, esse sempre foi o intuito, né? Várias vezes não se executou da forma ideal, né? Mas na maioria das vezes sim, né? E foi isso que fez o canal ganhar tração em massa crítica, num período também que o YouTube ainda estava ganhando muita tração em massa crítica no Brasil, né? Assim como essa coisa, né? A gente brinca, eu estava falando do teu grupo do tempo de Red Bull até hoje. Cara, o negócio Red Bull crescia 25% ao ano após ano no Brasil. Ou seja, todo mundo era gênio e a gente era muito foda. Não, né? Tinha uma coisa orgânica da economia do país, do aumento da penetração do energético na população, do conhecimento. Então, o Acelerados também, por ter começado lá atrás, ele também Lugar certo na hora certa, né? Surfou um crescimento orgânico da plataforma YouTube no Brasil, que hoje seria um paralelo que você pode ver, por exemplo, com o TikTok, né? Quem entrou no TikTok, tipo, um ano e meio atrás, conseguiu crescer rápido. Agora já está bem mais difícil. Mudou completamente. Para quem acompanha TikTokers, né? A velocidade das coisas é 10% do que era, sei lá. Tem tudo a ver com... Por isso que cada vez que surge uma rede social nova, você tem que entrar. Porque se ela estourar, você vai estourar junto com ela. Ainda não abriu o tal do cu.
Ainda o Alma ainda não está no cu. Confesso que eu não tive curiosidade de aprofundar no cu. Né? É, o cu tá rolando solto aí. Mas pra fechar, Acelerados, tem alguma história engraçada, divertida, perrengue, alguma coisa legal? Tem muitas, né, cara? Eu acho que a gente fez um time ali que realmente era especial e que passou por muitos perrengues, né? Já contei, tem coisas assim... Mas conta uma que não foi em nenhum outro podcast, vai. Não, assim, eu acho que o backstory todo da matéria da McLaren Senna eu acho uma coisa muito legal, foi muito satisfatório, assim, como jornalista. Até a gente estava falando de Top Gear, né? Para um negócio que tinha começado de alguma forma no sonho de ser um Top Gear brasileiro. Eu acho que a gente ter andado na McLaren Senna antes do Chris Harris, antes do Jeremy Clarkson, né? Foi uma coisa muito, como é que se diz, recompensadora, né? Satisfatória. Todo o lance do Vettel aqui foi um negócio muito maluco, que realmente é um grande case de marca que foi feito ali, de efetivamente a máquina toda executar um negócio sem eu e o Gerson sabermos. Mas, cara, perrengues... Foi 100% surpresa? 100% surpresa. Assim, não te digo 100% que a gente sabia que a gente ia gravar uma ação de Shell no posto de gasolina. Mas não naquele momento, naquela hora? Não, a gente ia gravar uma ação, o que nos foi dito é que a gente ia conversar com um engenheiro brasileiro da Shell, que era engenheiro da Ferrari, desenvolvendo combustíveis para a Ferrari pela Shell. Então, assim, não estávamos 100% no escuro, né? Mas todo o restante, sim. Agora, eu gosto, assim, na hora uma das coisas que a galera não tem noção, assim, eu até fiz um vídeo, se você está em busca de um relógio, eu recomendo muito os relógios da Ru. Aqui é uma marca que tem designs muito evocativos automotivos, né? Esse aqui é inspirado no cluster do E-Type. E conteúdo de férias, né? YouTuber, não sei quando vai ao ar esse vídeo, mas eu tô saindo de férias amanhã, volto só dia 10 de janeiro e eu pretendo não mexer nesse aparelho aqui, né? Impossível, não existe. Então você tem que deixar tudo programado e eu fiz um vídeo sobre minha coleção de relógios. E aí um dos relógios que na verdade é o único relógio efetivamente caro assim que eu tenho, é um Tag Heuer Fórmula 1 Indy 500, que eu comprei quando o Acelerados assinou, ou melhor, quando eu recebi o primeiro mês de SBT. Porque até a gente estrear na televisão aberta, primeiro ano e pouco do negócio, foi grana zero. Um negócio assim, realmente corte de custos imenso, assim. Então, corte de custos não, né? Contenção de custos. Então, aí que, por exemplo, surgiu a oportunidade, foi a primeira vez que a gente, e assim, a gente precisava muito, eu e o Gerson, que tínhamos largado tudo para apostar naquela startup ali, a gente precisava muito que o negócio desse certo, né? Sim, eu sei como é que é. E vários outros canais da NWB não tinham dado certo, né? Então a gente estava muito investido naquilo, e estar muito investido é botar muito a cara para bater, né? Então, por exemplo, quando surgiu um convite da Sprint Race para a gente correr uma etapa em Cascavel, no fim de 2015 ou 14, enfim, acho que talvez no fim de 2014, vamos! Subimos num Jaque J6 era a van, né? Era quadradinha, o Carlão tá confirmando. Não, J6 é a minivan, né? Parece uma Lumina. E J7. J7. A van da Jaque, galera, a minivan da Jaque. Subimos numa minivan da Jaque de teste, eu já era cinegrafista e road to Cascavel, cara. Tipo, primeiro treino é às 10 da manhã, vamos sair 3 da manhã, a gente chega em Cascavel, já é uma diária de hotel a menos, entendeu? Então esses sacrifícios, não é sacrifício, né? É você apostar tudo no negócio que você acredita. Quando finalmente foi premiado do ponto de vista financeiro, né, que a gente conseguiu botar o narizinho para fora da água, aí eu cometi essa extravagância, aí me dei de presente, que eu comprei em Indianápolis, né, o Tag Heuer Indy 500 e tal. Então, eu acho que os maiores perrengues, assim, se você olhar os vídeos de 2014, são vídeos
que a gente chamaria hoje de toscos, né? Mas é que faz parte do processo. Mas é que quando, pô, 2014 era muito mato lá, cara. Ele era muito superior a tudo que você tinha de qualidade. Não, Entendeu? tinha coisas boas e coisas ruins, sabe? Tipo, a gente não tinha uma consistência de... Até você formar o time de editores que realmente entendiam a parada. Então, oscilava muito, né? E aí as baixas são bem baixas. Imagino que é punk o negócio. Falar em alta e baixa. Quando você passa pra carreira, eu falo carreira solo, né? Parece que você saiu da banda Acelerados e foi fazer carreira solo. O que você sente de diferença? Acho que talvez eu sinta isso num microambiente, né? Porque quando eu tô falando o nome do Automais é uma coisa, do Alma é outro. É bastante, talvez pra galera que tá em casa, o peso dos canais, né? O peso você sai com o nome feito já, com uma carreira muito bem estruturada, mas você passa com o canal 0 inscritos Cássio Cortes, né? Sim. Sim, enfim, já falamos bastante sobre esse tema, né? As coisas não foram feitas da forma mais correta do ponto de vista humano, né? Então, por um lado, hoje eu me sinto muito contente e realizado no sentido de ter essa liberdade, né? Mas você faz o que você quiser, né, basicamente. Mas no Acelerados eu tinha assim, se você pegar o que é, para te fazer uma comparação, tudo na vida, como diria Einstein, é relativo, né? Eu vinha de 8 anos de Red Bull, eu saí da Red Bull como Head Nacional de Comunicação, então eu era o executivo, eu já não estava mais no dia a dia, até foi uma das coisas você não põe a mão na massa, né? E mais do que isso, eu não estava mais imerso no mundo do automobilismo, que sempre foi a minha paixão, entendeu? Eu estava tocando na Red Bull, comitê de sustentabilidade, entendeu? Coisas... Você era um gestor. Era um gestor de pessoas e projetos. Então, isso te recompensa muito financeiramente e nas benesses, vamos chamar assim, né, do cargo, aquela coisa do cartão corporativo, o carro da empresa e tudo mais, né? Mas te tira muita autonomia e liberdade, né? Então, o fato de eu ser um sócio fundador do Acelerados, com todas as dificuldades que existiam, e existem dificuldades duríssimas, inerentes à formação estrutural que está colocada lá, ainda assim era um grau de autonomia bastante grande para quem vinha do mundo corporativo, entendeu? Então eu nunca me senti tolhido, assim, oprimido dentro, ou com pouca autonomia dentro do Acelerados. Óbvio que a gente não tinha 100%, hoje eu tenho 100% de autonomia, eu só faço o que eu quero, o que eu não quero eu não faço. Mas no Acelerados a gente tinha um grau bastante interessante de autonomia. Acho até por ter isso que ele chegou onde chegou, né? Liberdade criativa, eu vejo como necessidade básica para o projeto dar certo nesse ramo. Eu acho que a gente teve uma... Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o resumo da ópera, assim. O grande lance, se você for elencar um motivo, assim... Existem vários, tá? Mas se eu for te elencar um motivo para o Acelerados ter dado certo, qual é o primeiro? Tem 50, mas o primeiro o fato da NWB não saber nada sobre o universo carro obrigou, né, deixou eles à mercê do que o Gerson e eu decidíamos fazer e argumentar. Mas não é que assim, eles nos davam a carta branca, eles nos perguntavam o que fazer. O que fazer. E aí quando a gente dizia por quê, e eles contestavam, a gente, não, o que você disse faz sentido, mas não tem como ser por causa disso, disso e disso. E aí eles iam, porque eles realmente não eram do meio. E é mérito deles ok, vamos deixar esses dois caras aí decidirem como é que vai funcionar e se der certo, deu, entendeu? Uhum. Porque de fato, é muito difícil você replicar isso. Porque se você chegar hoje numa grande emissora, se você chegar hoje numa grande estrutura corporativa, ou mesmo numa marca muito tradicional, né, você não consegue ter essa autonomia, não consegue. Foi realmente um alinhamento de planetas muito, muito fortuito ali, muito raro. Mas e aí, o que eu até te falei, é raro, mas tem outro sabor agora, né? Pô, você tá na garagem de casa de chinelo, né? Não, isso é legal, mas eu vou te dizer, o que eu mais curto da minha vida hoje é justamente as horas que... Estar na garagem de casa de chinelo é um ponto positivíssimo, entendeu? É um ponto positivo. É que tem um monte de coisas aí que a gente precisa... não pode esquecer, né? É um contexto pandemia, né?
isso é outra coisa sensacional, né? Eu fui comunicado que a minha presença não era mais querida por uma pessoa lá dentro, e somente por essa pessoa. Conheço a história. Em agosto de 2020, pandemia bombando. Então, até judicialmente, hoje daria um pano pra manga, mas eu... Que já não tinha nem gaveta, né? Você tava em casa gravando... Não, eu quero te dizer o seguinte, o que é a minha vida hoje versus o que era a minha vida no Acelerados antes, tem uma questão do que o mundo aconteceu de cabeça para baixo pós-pandemia, né? A vida que as pessoas que estão no Acelerados hoje têm já é muito diferente da vida que eu tinha antes de sair. Eu saí no auge da pandemia, né? Então, beleza, você está em casa, eu continuo fazendo mais ou menos o mesmo número de reuniões comerciais, prospecções de clientes que eu fazia. Só que em 2019, eu estava em cima de uma moto, pulando do Itaim para os Jardins, para a Vila Olímpia, para fazer 3 reuniões num dia. Agora eu estou sentado em casa fazendo 3 calls por Zoom. Eu preferiria estar saracoteando na moto, cara. Mas eu quero dizer assim, quem está no Acelerados hoje também está sentado numa cadeira no Zoom. Isso é o novo normal. É o novo normal, é uma coisa muito louca, assim. Por causa disso ser o novo normal, a coisa que eu mais gosto, e que é uma coisa do jornalista, né? O jornalista... O que é o jornalismo humano? Por que alguém faz jornalismo, né? Porque você quer estar... Você quer estar em loco, né? Você quer estar perto dos acontecimentos, cara. Você tá aqui... Como é que era? Repórter Esso? Tem Testemunho ocular. Testemunho ocular da notícia. Testemunho ocular da notícia. Então, por exemplo, eu comecei trabalhando com futebol, né? Copa do Mundo. Cara, iria eu pro Catar? Não, né? Pior Copa do Mundo, a Copa sem cerveja, é uma bosta de Copa, um país de merda. Mas assim, quando você chega ali, os jogos grandes do Brasil, a final, você tipo, nossa, eu queria estar lá, sabe? Porque você quer estar ali. Então a coisa que eu mais curto hoje é justamente o fato de eu ser a única pessoa do meu canal me permite estar no campo o tempo todo. No tempo de Acelerados a gente tinha uma baita de uma equipe, né? Então um evento é do fulano, outro evento é do Beltrano, outro evento, evento meio bosta, vai para quem é mais júnior, uma viagem legal, vai alternando. Hoje eu tô em tudo do meu canal, então a minha rotina é muito fora, é muito no campo. E é a rotina de aprendizado, né? Cada vez que você vai num evento que a montadora apresenta, e eu gosto muito, tem algumas marcas que fazem isso muito bem no Brasil, assim. Para citar uma agora, teve a entrada da Bajaj aí, né? Uma marca indiana, 3º maior fabricante de motos do mundo. E os caras fizeram um evento de introdução que, olha, veio o CEO da Índia, o CEO brasileiro, e eles explicaram, cara, olha, Bajaj é isso, 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 a gente não entrou no Brasil até hoje por causa disso, disso e disso, a gente acha que o mercado de moto no Brasil é assim, assim, assado, e a gente vai entrar assim e daqui a 5 anos já tá assado. Porra, eu acho isso do caralho. Porque aí depois você tem que contar essa história para a sua audiência, né? Você ser um jornalista que está no campo, de certa forma você é um eterno estudante, né? Só que você é um estudante da sua área. Felizmente, no meu caso, eu não estou tendo que estudar biologia, química. Ainda bem. Eu estou estudando o mercado de carro e de moto no Brasil e experienciando esses produtos, né? Que é outra coisa muito importante também que a galera que assiste, às vezes, a imensa maioria sim, mas tem aquela minoria barulhenta mais destrutiva, esquece disso, né? O que a gente está emitindo de opinião ali está vindo aquele meme que é um pouco usado demais, né? Mas aquele meme lá do pódio, né? Que tem um cara no pódio, por baixo é um iceberg, é perseverança, não sei o quê, né? Não é nada disso. Eu quero dizer o seguinte, quando você fala, nossa, o Polo é surpreendente nessa curva aqui, o acerto de suspensão do Polo, cara, é diferente. Por que você está dizendo isso? Porque você guiou os 3 polos de gerações anteriores, você guiou o HB20, você guiou o 208, você guiou... E ali você está trazendo essa opinião, cada vez que você emite opinião, ela vem de um lugar de uma construção grande por trás. Né? É muito legal, talvez até quem assiste o Alma, quando a gente pegou um primeiro carro de teste, você tem um universo, né? Aí quando você testa, sei lá, um concorrente dele, você abre outro universo. Aí quando você testa o outro, você abre outro universo. Aí quando você testa a evolução dele, é outro universo.
Hoje, óbvio, o universo do Alma ainda é muito menor do que quem está no mercado há muito tempo. Mas isso é muito legal. Quando a gente começa a colocar esses contrapontos, eu consegui viver isso na prática. Tanto dicas que você me deu, ou que o próprio João me deu, falou, ô João, vou testar tal carro. Ele fala, você vai achar isso, isso e isso. Eu procuro fechar o olho, fechar os ouvidos aqui, fechar os olhos, não me contaminar. Mas o pior é que eu sento lá e eu falo, putz, ele realmente dentro de uma construção ali. Eu acho isso fantástico e te entendo 100% do querer estar no campo. Eu passava 9 horas numa sala sem janela, e aí eu queria estar lá no outro, mas tirando... E uma outra construção que me levou a fazer isso. Show! E alguma história legal da vida nova? Tem um vídeo muito bom, cara. Qual? Tem um vídeo muito bom que é um reel seu, que é a sua esposa chegando em casa, você tinha comprado a Lagerta, cara. Isso aí já virou um subclássico aí, né? É maravilhoso, cara. Mas é que eu gostei muito da vida do lasanheiro ali. Sim. Quem é lasanheiro em casa, tem muito lasanheiro no Alma, se identifica, entendeu? Só comprei ali e levei pra casa. Meu Deus, vamos ver o que vai acontecer. É que eu fiz primeiro com o Fiat Coupé, né? Que até é mais impactante, né? É mais impactante. Parece, o Adriano Greco, um abraço, ele fala, Fiat Coupé é Ferrari. É uma Ferrari, cara. É tipo aquela coisa que pra quem não conhece, meu Deus, comprou um esportivo italiano de 2 lugares amarelo. E aí, por causa da reação que ela teve, que foi muito genuína, eu quis fazer de novo com a Lagerta. E agora vai ficando cada vez mais difícil você surpreender, né? Mas até um certo teto de valor, você pode fazer isso sem ter que dar satisfação nenhuma em casa. Fazer uma graça. Cara, conta um pouco acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Eu lembro que uma coisa que eu falei no seu podcast, que a gente brincou um pouco da trajetória automobilística, né? Eu não sei se você já falou isso em algum lugar, que eu acho que é divertido. Qual que é a sua trajetória porque, acho que todo mundo que analisa um carro, todo mundo fica falando, que carro que esse cara tem? O que tá no nome dele lá no papagaio, entendeu? Cara, você quer saber todos os carros que eu tive? É muito não assim? Não dá, é outro podcast. São mais de 30, com certeza. O meu primeiro carro foi um Tigra, que tinha esse acordo aí na minha família, quem passasse na Federal ganhava um carro. A minha irmã tinha ganho um Gol CL 0, 3 anos antes. O preço de um Gol CL 0 corrigido, 97 para 2000, teve a maxi desvalorização do real em 99, né? Então, cresceram os valores. Eu conseguia pegar um Tigra com 3 anos. 2 anos, na verdade, 98 em 2000. Peguei um Tigra com 9 mil quilômetros. Eu nunca dirigi esse carro. Hoje, uma bosta. Quando eu tinha 18 anos, sensacional. Porque o Tigra falta potência, né? Mas ele tinha suspensão traseira multilink, ele era um carro dinamicamente interessante e o nível de joselitagem me permitia chegar a esses limites. Aí, no último ano de faculdade, eu fui trabalhar no governo do estado, comprei o MX-5. Minha tinha. E fizemos uma operação quadrangular, que na verdade eu dei o Gol da minha irmã no negócio. O Tigra era para passar para minha irmã não quis o Tigra. O meu pai tinha recém comprado um 306 Rally 0. Legal pra caramba esse carro. Acabou ficando com a minha irmã esse 306 Rally. Que depois a gente buscou, que ela deixou o carro abandonado 10 anos, a gente, no Acelerados, com o Mercado Livre, reconstruiu esse carro. Mas, então, esse 306 Rally eu considero um carro que foi meu também, porque a garagem lá em casa era enfileirado, então tinha 4 pessoas, 4 carros, você pegava o primeiro da fila. Aí fui para os Estados Unidos, tive a van, né, uma Dodge Caravan 93, que terminou in a blaze of glory, e quando eu realmente me mudei, vendi o MX-5 e comprei uma Z3 e levei $3 mil de troco. Positivo. O que eu vendi um MX-5 93 no Brasil, eu comprei uma Z3 96 nos Estados Unidos e me sobrou $3 mil. Valia nada, né? Eu tenho um amigo que teve um Z3 $9 mil. Lá. $9 mil. Mas assim, $9 mil em 2005, né? Era um valor, pra você ter uma ideia, um Boxster 96, que era o primeiro ano do Boxster, no mesmo ano da Z3, custava $12 mil. Caraca. Porque tinha ou seja, a Z3 $9 mil, não era tanta diferença. O Boxster de primeiro ano tinha a fama do motor trincar o bloco, né? Então era preço de... O Boxster 97 já era 18 mil. Então. Era Z3 4 ou 6 cilindros? 4.9, que era mais equilibrada. Então, eu dirigi os 2 carros no mesmo dia. Eu achei o conjunto da obra da 4 cilindros mais interessante. Não, só que o MX-5 era mais legal de chassi e a Z3, 4 cilindros, era um carro realmente lento. Mas aí nos Estados Unidos eu comecei a testar carro, né?
Aí, putz, você já começa aquela questão assim do que é o seu carro de uso diário já... Ah, beleza, eu posso ter um Roadster, entendeu? Porque se eu precisar alguma coisa, tem um carro de teste, enfim, você já entra num outro chip, né? Aí, tem tempo aí? Vamos seguir? Vamos seguir embora. nessa? Agora que eu fiquei curioso. Aí eu voltei pro Brasil, vendi a Z3 lá, né? Infelizmente não tem como trazer. Comprei o meu primeiro carro, depois que eu entrei na Red Bull, eu comprei uma Audi A4 Avant 99. Ó. Manual. 1.8 aspirada manual. Adorava esse carro, adorava esse carro. Fiquei um tempo com ela. Acho que esse foi o carro que eu mais tive, cara, pelo maior período de tempo. Esse carro eu comprei no início de 2007 e vendi no início de 2010. Eu fiquei 3 anos com esse carro. É a minha marca de carro mais tempo. Eu tenho uma 3 coisa anos, assim, eu acho que o dinheiro gasto em manutenção é um dinheiro meio jogado fora. Então eu prefiro estar sempre trocando de carro para não ter que me preocupar com isso. Mas nessa Audi fiz algumas manutenções. Eu me lembro que queimou uma bomba de combustível. Não, Audi, quem me conhece do canal sabe que Audi e eu, a gente tem uma história difícil. Vamos pro próximo. Eu sempre gostei de Audi. Eu gosto, mas é que foi o carro que eu tive durante 7 meses e ele ficou 5 meses na mecânica. Ah, mas aí não... acontece. Eu vejo muito, por exemplo, esse ano a gente comprou um Renegade 1.3, né? E tá tendo alguns problemas com o motor 1.3 da Stellantis. Aí, meu Deus, esse carro é uma bosta. Cara, vende, se você somar Compass e Renegade, são 100 mil unidades por ano. É carro pra caramba. Se 50 derem paus, é um grupo de WhatsApp, é matéria, só que percentualmente é 0,05%. A chance de você pegar um carro e dar problema é muito baixa. Mas, às vezes, você pegou que anda muito para um carro generalista. O palito da sorte sorteado, entendeu? Acontece. Mas vamos lá na cronologia. Fiquei 3 anos com essa Avant, troquei por uma Freelander 1 V6. Eu lembro de... Preta, né? Branca, com interior caramelo, teto solar, adorava esse carro também. E vendi porque eu fui promovido na firma e aí ganhei um Honda City, passei a ter carro da firma. Honda City XL, o City mais caro do Brasil, era o topo do topo de linha, podia ter comprado um Civic com aquele preço. É verdade, batia no LXS. Aí, cara, entrei numa profunda depressão automotiva O City é um carro muito competente, mas é um carro muito manco, muito manco. E consegui fazer uma operação quadrangular. O Oliver Rosman, um cara que eu já citei algumas vezes, foi o cara que contratou Sebastian Vettel para a Red Bull. Depois ele foi meu chefe aqui. E no dia do primeiro título do Vettel, eu estava assistindo a corrida com o Oliver, deu 45 minutos da bandeirada, tocou o telefone dele, era o Vettel. Você vê o naipe de ser humano que é Sebastian Vettel. O Oliver era diretor de marketing América Latina, não tinha mais nenhuma relação, sabe? Tipo, o Vettel não se beneficiava em nada em fazer esse carinho, esse afago o cara fez. Mas aí ele deu uma cagada, ele trocou de carro na empresa e sobrou o carro dele, que era uma empresa... chamava empresa GT, que era o empresa 2.0 aspirado, era o WRX aspirado. Já era o hatch. Hatch, com roda, saia, todo o look Tetinho, do teto. 2009 ali, mais 2009, 2010. Isso, lembro. Tinha todo o visual do WRX, mas era o motor 2.0 aspirado. 160 cavalos, assim, para quem vinha de um City automático e para um WRX manual, foi um grande upgrade na vida. Aí, mano, o RH me tomou esse carro depois de uns 6 meses lá, tipo, tiveram que dar para outra pessoa. Aí eu voltei pro City, assim, com uma depressão automotiva profunda. Falei, não vou me submeter a isso novamente. Aí eu comprei um Mini Cooper S, John Cooper Works, caracterizado. Era um Mini importação independente, porque o Cooper S oficial no Brasil só foi automático, né? Esse era manual e o cara caracterizou ele fez o trabalho do João... Fez tudo. Ele era um John Cooper, só não tinha os 15 cavalinhos a mais. Mas toda a roda, o kit aerodinâmico, tudo. Embreagem mais pesada do que uma F40. Duro. Mas, pô, pra me tirar do City 7 dias por semana, mais do que cumpria o papel. Aí, deixa eu me lembrar agora, saí da Red Bull, vendi o City, né? Tipo, comprei e vendi, esquema da firma. Herdei o Civic da minha mãe, que eu também fiquei um tempinho e vendi. Qual Civic? New Civic LX.
Tá, o LXS, provavelmente. Que não, era a LX, que era a versão PCD. Ah, que era a primeira. Era o LXS mas- com 15 cavalos a menos para enquadrar na legislação. Sou suspeito de falar porque eu gosto muito desse carro. Eu achei ele é um carro, uma base muito boa, assim. Era um carro bem legal. Fiquei com o Mini e o Civic, aí vendi o Civic, vendi o Mini para um trouxa, pro Gerson, um abraço. Nossa, deixa eu ver aqui. Aí com o dinheiro do Civic, eu comprei o Passat TS 82 para fazer pro meu pai. Foi o especial de Dia dos Pais do Acelerados, lá em 2015. E vendi o Mini, comprei um Audi A3 1.8 Sport. Carro muito raro, 2 portas. O Sport já é depois do 8L. Não a geração atual, a anterior, né? Veio Legal muito pra caramba. pouco 2 portas esse carro. Também um carro que eu adorava, não teria me desfeito, me desfiz, porque se tem uma coisa, você que gosta de carro e tá andando de BMW financiada enquanto mora de aluguel, está errado. Primeiro resolva a sua situação imobiliária. Então eu vendi esse Audi para quitar o meu apartamento e fiz um downgrade, fui para um 208 GT. Aí fiquei com o 208 GT e agora eu tô completamente perdido. Estamos ali por volta de 2016, 2017. Esse 208 GT eu não lembro dele. Fiquei pouco tempo com esse carro, fiquei uns 6 meses. 208 GT, do 208 GT eu acho que eu fui pra Land Rover Freelander. Preta. Preta, essa eu lembro. Freelander Tem um 2, vídeo desse carro. Freelander 2 Dynamic. Única vez que eu cometi a extravagância de comprar um carro importado caro na concessionária. Porque o Audi eu tinha comprado de multimarcas. Essa Land eu comprei na Land Rover no esquema approved, né? Aquela história do lasanheiro. Land Rover na garantia, você tá bem. Enquanto durar a garantia. Quando acabou a garantia, eu saí da Land e comprei como dele, acho que o Civic SI. Foi quando saiu o Civic SI. Era o sabor cheddar ou era o do... O Civic SI mais recente, né? Ah, sim, já era o turbo. Turbo. Não era o 2.4. Mas antes, nesse ínterim, quando tava um fluxo grande de carros de teste, assim, foi aí que eu comprei a Alfa 156 Sportwagon. É verdade. Teve um tempinho que eu fiquei com a Alfa 156 e carro de teste só. Virou a mais bonita que já foi feita na história. Sem dúvida. Tem um vizinho da minha frente que tem uma, mano. Fica me dando bofetadas na cara todo dia, porque esse é o carro que eu me arrependo de ter vendido. Aí eu peguei a Alfa, aí o Passat voltou. Meu pai começou a namorar, não tinha onde deixar o Passat, eu trouxe o Passat para São Paulo, aí fiquei com 2 lasanhas na garagem. O Passat é a Alfa, vendi a Alfa. Aí quando eu vendi a Alfa que eu comprei o Civic. Civic SI 2018. Já era o turbão. Não, esse carro também. Putz, e te digo mais, esse carro eu não me arrependo de ter vendido porque eu vendi com lucro, mas... Mas assim você não perde dinheiro, nunca perdeu. Mas hoje eu teria lucrado ainda mais. É um carro também que todo carro, cara, manual, de alta performance, a partir de agora, um carro desejado, ele só vai valorizar. Porque a eletrificação vai acabar com esses caras e todos eles vão ficar carros altamente colecionáveis. Do Civic SI, agora já era Roberta, fica mais fácil de localizar as coisas. Eu comprei o Fiat Coupé, né? Vendi o Passat, comprei o Fiat Coupé. Ficou o Coupé de lasanha com o SI. Aí do SI eu fui também por razões imobiliárias, fui pro Sandero RS. Não lembro dessa fase. Tive o Sandero RS vermelho, vermelho que é um vinho, né? É o Sandero... Sabe o Sandero Risus é um carro que eu nunca dirigi, cara. É uma das coisas mais legais que a engenharia brasileira já fez. Só faltava potência, assim. Se tivesse esse motor 1.3 turbo da Renault agora no Sandero RS, nossa, ia ter ficado um negócio sensacional. Em matéria de chão, um carro espetacular. E assim, o que eu tive que... É aquela coisa que a gente estava falando antes, né? Por exemplo, Civic SI e Golf GTI, o Civic SI é um carro 200 vezes mais legal, 200 vezes mais. Mas assim, o Golf GTI, ele não é um carro esportivo. Ele é um carro muito utilitário, né? Um hatchback, que você rebate o banco, a coisa, tem um consumo legal, tem um conforto legal, tem essa coisa Volkswagen, né? Você conhece, você confia, tem uma estética legal, é aspiracional, né? Como é que é a música do Criolo lá?
Na garagem um Golf, bonitão na praia de Hornet. Todo mundo quer um GTI. Pô, adoraria ter um GTI na minha garagem. Mas dinamicamente, você bota um GTI na pista, é uma bosta. Carro que não tem... Vou dar um outro paralelo aqui, 208 GT e Sandero RS, 2 carros que eu tive. 208 GT no dia a dia uma delícia, na pista uma bosta. O Sandero RS estraçalha dinamicamente um 208 GT, assim como o Civic SI, esse último, não o penúltimo, o que o professor Lucas Torres tem, um abraço professor Lucas Torres, é legal o VTECinho ali, na pista, cocô. O G10, que foi o que eu tive, nossa, frente, traseira que rotaciona, o carro faz tudo certo, freia certo, aponta certo, acelera certo, deu uma chipadinha, né, uma coisa... Eu não vou falar o carro nada, ficou mais gordo. Essa é a única figurinha que eu repetiria do álbum, então. Mas o próprio Civic SI8, que é muito cultuado, que tem o VTEC, né, ele é um carro desconjuntado de pista também, o chassi torce muito, é um carro legal de rua, não é um carro legal de pista. O Sandero RS é um carro muito legal de pista, o que torna ele, às vezes, na rua um saco. Mas para quem gosta mesmo de dirigir, Fico mais à vontade agora. Talvez o melhor carro esportivo nacional de todos os tempos, no sentido de o que o carro se propunha a fazer e o que o carro entregava. Aí tive esse Sandero RS, vendi o Sandero RS e peguei uma Ranger Storm. Fui pro mundo picapes aí. Azul. Que me roubaram. Aí tive a Ranger Black. Da Ranger Black eu fui para... Tá faltando alguém aí. Não, aí vamos lá. Ranger Black, mas entre o Sandero para Ranger Storm, Ranger Black... Ranger Black, acho que eu fui pro XC40 híbrido. E aí também troquei o Fiat Coupé na Lagerta. E aí chegamos nos dias de hoje. Não, aí do XC40 híbrido a gente foi pro XC40 Recharge Fully Electric, né? Acho que é isso. Sabe que Mas eu certamente esqueci coisas aí, cara. Certamente. Eu consigo ainda manter minha quantia. Eu tenho foto de todos eles. Eu tive 14 carros, eu acho. E a gente tem a outra pasta que a gente não abriu aqui, que são as motos, né? Ah, sim, é que aí, putz, aí entra numa área que você sabe que você pode me pôr num carro a 300 por hora, mas eu andando numa moto, num scooter a 30, eu tô cagado. Eu tenho zero... Mas essa é a magia da moto. A moto, ela precisa de... Eu tô com uma CB1000R de teste em casa. Cara, eu tive uma CB650R, que é a moto imediatamente, né? A peso médio das Nakeds da Honda é a 650R e a peso pesado é a 1000R. Cara, a 650R era a minha daily. Eu peguei ela hoje, o dia tava um pouquinho úmido, mas assim, andei com ela no seco, não vou mentir. Cara, a CB1000R, cara, ela dá medo. Por quê? Porque ela vai de 60 km por hora a 100 numa taxa muito mais rápida do que da 650R. Aí eu vendi a minha 650R porque eu me dei conta que eu só conseguia acelerar ela mesmo em primeira marcha. Né? Se você esticar a primeira e meter uma segunda, você tá a 190 por hora. Não dá pra fazer isso. Eu tenho cagaço de moto, cara. É uma coisa que eu já falei, eu sou cagaço. Então, mas o cagaço é a diversão. Entendeu? Não, mas dá pra passar cagaço em carro. O Valentino Rossi tem cagaço também, cara. Por isso que ele tá, o vício é esse, entendeu? A adrenalina te leva pra outro patamar, entendeu? A moto, inclusive assim, com quem eu tava comentando isso? Semana passada eu tava no evento de lançamento da F900R, da BMW, que é uma moto assim, bem mais lenta do que a 1000, né? A CB1000 é uma moto de 140 cavalos, né? Caraca, a F900, quanto pesa um negócio desse? 200 quilos. Puta, a relação peso-potência é completamente insana. A F900R, ela tem uma pegada mais próxima da CB650R, né? Porque ela é bicilíndrica e tudo mais. Mas, vamos andar na pista. Cara, eu tô nesse negócio, comecei a andar de kart com 15 anos, eu tenho 40. Então, assim, eu tô no mundo performance driving há 25 anos. Cara, é muito raro um carro. Carro de rua esquece, nenhum carro de rua, fora uma McLaren Senna, qualquer carro de rua que eu for andar na pista, eu acelero 90% da capacidade do carro conversando com a câmera, entendeu? O patamar do carro de rua na pista é muito baixo, porque ele está muito limitado pelo pneu. Né? O carro de rua está sempre limitado pelo pneu na pista. A moto não, cara.
Tu vai fazer um evento de imprensa, tu vai lá até o circuito pan-americano, gravar um vídeo. Cara, você sai adrenado. Você acelerar a moto na pista. E tô falando de uma F900, eu tô falando de uma S1000 RR, entendeu? A moto, ela tem um patamar muito mais alto de adrenalina, muito mais alto. Prometo aos seguidores que eu vou tentar andar um pouquinho mais de moto, tirar a carteira, quem sabe, mas as poucas voltas que eu dei numa moto, eu só dirigi 2 motos na minha vida, em ambiente controlado. Uma Neon, acho que era Scooter. Scooterzinha que eu peguei para ir de um ponto A a um ponto B rapidamente dentro do local. E uma 250 Twister. Não, você nunca andou de moto. Não, foi, mas a 250 Twister ela já me assustou. A Twister é uma motinho competente. Ela já me assustou, entendeu? Mas pensa assim, que é uma pessoa completamente cabaça do negócio. Né? A magia da moto, por exemplo, a CB 650R é uma moto que quando eu comprei era uma moto de 39 mil reais. E faz de 0 a 100 em 4 segundos. O custo-performance é... Não, completamente. Aliás, falando em números, você falou todos os carros. Você tem, o Vitão, que não está aqui hoje na gravação, que hoje é aniversário do Vitão, aliás, fica parabéns. Parabéns atrasado aqui pro Vitão. Ele é viciado em números e estatísticas e essas coisas, ele faz planilhas e tabelas. E ele me induziu a fazer uma coisa que ele faz e que outras pessoas também fazem. O João faz isso. Ele tem uma lista de todos os carros que ele dirigiu. Tem muito jornalista americano que faz isso, eu nunca fiz isso, cara. Eu comecei a fazer a minha. E o problema é que, como eu comecei agora, com 33 anos, eu começo a lembrar. Entendeu? Eu tô andando na rua, putz, eu dirigi esse carro em tal ocasião e tal. E aí eu fui montando ali. Ficou bem eclético o negócio, ficou divertido, mas você não tem 0 dessa contagem. É mais de 1000, né? Carro provavelmente. É mais de 1000. Mas o João, com bem menos tempo de carreira que você, tá em 770. Então é mais de 2000. Você deve ter 2000 carros. Mas enfim, eu fiz uma coisa que em breve estará no site do Alma. Nossa brincadeira é colocar lá uma lista minha do Vitão, a gente vai competir ali na brincadeira. E o Vitão tem uma curiosidade também, vou aproveitar que é aniversário dele e pergunto por que o seu número do capacete é 9? Essa é o meu número de corrida sempre, né? Eu fiz o design do capacete porque eu fiz o meu design de capacete o Vettel gremista, né? E o capacete do Vettel, ele tem esse problema, que o próprio Vettel, dando 2 passos para trás, né? O Vettel, ele foi o piloto Red Bull desde os 8 anos, então ele nunca teve, como piloto conhecido, né? Desde categoria de base, ele nunca teve um desenho conhecido de capacete, porque o capacete dele era aquele capacete, no início aquele capacete clássico da lata Red Bull, né? Os quadrantes ali, prata e azul e o touro. Quando ele sai da Red Bull, finalmente, depois de já ser um tetracampeão mundial, ele precisa desenhar um capacete, ele não tinha um desenho de capacete. E aí ele faz aquele capacete branco, com a bandeira da Alemanha, que eu gosto muito de capacete clean, assim, a escola Cid Mosca de... Cara, coisa que eu tenho vontade de esgoelar é o cara que faz aqueles capacetes estilo motovelocidade, todo rabiscado. Eu vejo... Parece uma grafite, né? São completamente intercambiáveis, não tem identificação nenhuma. O Raí Caldato, que desenhou todos os meus capacetes aí, eu vejo ele, que ele posta lá, ele tem que fazer o que o cliente pede, né? Ele posta, esse aqui é o capacete que eu fiz pro Zezinho, esse aqui é o capacete do fulaninho. Eu falo, mano, não tem como na pista você ver o do Zezinho, do fulaninho e distinguir. O capacete ele tem que ser linhas fortes e cores primárias, né? E pouca complexidade de design para poder ficar marcante. E o Vettel fez esse desenho que eu achei muito legal, só que ele tem uma falha, né? De frente ele é muito legal, desse lado ele é muito legal, desse lado aqui ele fica um capacete, parece que você não pintou o capacete, no caso do Vettel, o capacete fica todo branco, né? Na Ferrari não era um problema, ele tinha um cavalinho rampante aqui. Eu que nunca fui piloto Ferrari, tinha esse problema aí de... Então eu criei esse desenho do disco com o 9 aqui para preencher esse espaço. Mas o motivo do 9 é porque eu sempre fui o 9 no futebol, eu era um centroavante, antes de... Quando eu ainda tinha tornozelos e joelho, eu era um centroavante trombador de alguma qualidade. Então eu sempre usei o número 9 no campo, quando fui legal. Pra pista, segui com 9. E aí, acho que, não sei se influência da NASCAR, aqui no Brasil a gente não tem muito essa tradição, né? Eu sempre gostei de usar 09. Nos Estados Unidos você pode ter 2, a gente está na mesma corrida, eu sou o 09, você é o 9. São 2 números diferentes. Aqui você preenche a ficha da CBA lá, 09, na sua... Na cronometragem sai 9, eles cortam. Você pode escolher um número de 1 a 99, sei lá. Eu acho que no automobilismo brasileiro você não pode ter mais do que 3 dígitos. Então você pode de 1 a 999, né? E tem sempre a questão, o grande problema dos números é quem já tem o número, né? Entendi, o cara tem a prioridade de continuar com o número. Você chega uma categoria que já tem o Zé com o número X, você não pode pegar o número X. Né? Ainda não desenhei o capacete, mas o número que eu quero eu já tenho na cabeça. Qual? Eu gosto muito de 2 números na minha vida, 18 e 27. Por quê? 18 porque eu nasci no dia 18.
E tem toda uma simbologia energética do número 18 que falam que é interessante. E o número 27, porque são meus dois números da sorte, o 2 e o 7. Entendeu? 2 mais 7, 9 e o mais 8, 9 também. Então, são dois números. 27 é um número muito icônico porque é o número do Gilles Villeneuve, né? As Ferrari foram 27 muito tempo. E 18 é um número que eu gosto também porque, por exemplo, já teve circunstâncias de futebol que eu era o centroavante reserva. Então você era 18? Aí você pega o 18 que 1 mais 8 é 9. Pô, legal. Eu já tenho o número, apesar de não ter o capacete de eu pintar. E tem uma coisa que uma promessa de vida não cumprida. Eu falei que quando eu comprasse um imóvel, a primeira coisa que entraria seria um capacete do Senna, da corrida de Interlagos que ele ganha, que tem o fundinho verdinho ali, que Sim. eu sou apaixonado por aquele capacete. Só que com a inflação, o preço do capacete do Cid lá, que era um pau e... Talvez você possa ir para o mercado de usados. Mas tá usado, tá 3 conto. Sim. Porque custava, uma réplica do Cid custava R$1.200, acessível. Hoje a réplica do Cid tá 6 pau, 7 pau, entendeu? Mas 1 para 1, né? Capacetinho em escala não dá, pelo amor de Deus. Eu já usei um capacete desses, eu tava na Tailândia de férias e aquele esquema, eu tava sozinho, alugando moto e tal, passei por um kartódromo em Phuket, que é uma ilha grande, assim, tipo uma Florianópolis. E os caras, vou dar um rolê de kart aí, né? E os caras tinham um kart 2 tempos, cara, pra alugar. Aqui no Brasil, raríssimo isso, né? O kart sempre 4 tempos, moedor de cano, kart 2 tempos é um kart rápido. Aí cheguei, eu tava de férias, cara, tava de regata, bermuda, porque eu estava de moto, estava de tênis, não de Havaianas. Aí cheguei, quanto é que é? As coisas na Tailândia, isso é 2010, 2011, eram muito baratas, né? Ainda devem ser, não sei se ainda tanto. Era um preço irrisório, assim, para andar de kart 2 tempos seria hoje R$50. Aí eu dei lá os meus R$50, 1.000 bahts, e o cara me entregou aquela luvazinha de mecânico e um capacete de skate, um capacete coquinho, assim, de plástico. Piruzinho. Aí eu falei, mano, você tá maluco, kart 2 tempos. Eu já tava chocado que eu ia andar de regata e bermuda, porque ele não me deu um macacão. Aí eu falei, não, cara, na recepção do kartódromo tinha um capacete do Senna de display, de decoração atrás. Eu falei, eu só ando se tu me der aquele ali. Aí eu peguei um capacete réplica, porque pelo menos era um capacete fechado para poder andar de kart. Cara, que show. Bom, estamos caminhando aí pro final e eu tenho perguntas clichês que você deve ter respondido em outras perguntas, em outras entrevistas, mas não tem como não fazer. Eu vou começar ao contrário. Você tem na cabeça, tipo, o carro que você mais odiou dirigir na vida? Cara, não é o carro que eu mais odiei, mas eu falo sempre como uma boa história. Que o pior carro que eu já guiei em pista na minha vida foi uma 911 GT3 em Interlagos, porque eu guiei ela, uma 911 GT3 de rua, eu guiei ela logo após guiar a 911 GT3 Cup de corrida, né? Então você sai de um carro, eu brinco, né? Falo isso de zoeira, mas tem um bom fundo de verdade, né? Carro de rua é uma bosta. Eu lembro dessa frase. Então, quando você sai de um carro que pesa 400, 300, 400 quilos a menos, com pneu slick, para um carro com ar-condicionado, estofamento, que pesa 300, 400 quilos a mais, o mesmo carro, né? Mas pesa 300 quilos a mais, com pneu radial, se torna uma bosta, né? Então, de novo, carro de rua sempre limitado pelo pneu. Melhor carro... Eu gosto de falar de melhor carro. Eu acho que é legal perguntar... Eu sou muito sentimental, né? Quem me conhece sabe que eu tenho o carro muito como uma coisa que tem uma alma ali. Alma automotiva. Por acaso eu chamo-se assim. Tem algum carro que é o mais especial que você já ganhou na vida? Carro de rua diferente porque parece muito um carro de corrida, que é um monocoque de fibra de carbono, é a McLaren Senna, né? E foi um dia muito especial, tipo, jornalisticamente, né, em termos de carreira, e foi andar de McLaren Senna em Silverstone, com o Bruno Senna do lado, né? Eu tenho uma pergunta. Foi todo um contexto bastante marcante. Pergunta que veio na cabeça agora. Você deu uma voltinha no BSS 8888? Como passageiro, só. Só? Não, eu tipo assim, manobrei o carro no box e tal, mas não acelerei o carro. Você sabe que ele é a minha meta, né, de automóvel a dirigir na vida. Eu tenho vontade de, pelo menos conhecer esse carro. Mas assim, de novo, vai ser uma grande decepção. Don't meet your heroes, né? Porque um carro de... O que era um carro esportivo... Cara, o NSX tem 270 cavalos. Né? Assim, mas é que tudo são parâmetros, né? Primeiro que eu acho legal dirigir pela história. Segundo que tem uma coisa que você tem que fazer pela sua vida. Compre um Peugeot 1.0 para sua esposa. Porque aí quando eu dirijo meu Civic 1.6, ele parece uma McLaren Senna, entendeu? Sim. A discrepância. Não, eu tenho muita vontade de guiar um NSX, mas o carro do Ayrton ali, quando a gente gravou,
o carro tinha ficado parado um tempão, tinha recém sido recuperado, tava com os pneus de época ressecado, o pneu dobrava por baixo, sabe? Não era um carro que você conseguia acelerar mesmo. Mas um NSX bem tratado assim, teria muita curiosidade de guiar. Pô, mas legal, você tem essa aí que você dá uma manobrada no carro do chefe, pô, legal pra caramba. E um carro que você não dirigiu e tem vontade? Fórmula 1. Fórmula 1. Tá nos meus planos pra muito em breve aí. Pô, show de bola. Você sabe que é uma coisa que, apesar de não acompanhar a Fórmula 1, não ser um cara tão ligado em automobilismo, eu tenho muita vontade. É um negócio que... Cara, Fórmula assim, a gente está trabalhando com a Fórmula Inter esse ano, ajudando a recuperar os carros, né? A categoria ficou 3 anos parada, então a gente vai lá, passa todos os carros, faz shakedown e a gente acelera, né? Porque para você sentir aonde estão os pênaltis do carro, você tem que levar o carro ao limite. E, cara, fazendo assim uma voltinha lançada para sentir o Fórmula Inter em Interlagos num dia que não tava seco, de pneu velho, virou 1,48, cara. Mas qual que é a real diferença de guiar um Fórmula ou um carro de pista? Vamos dizer assim, um carro de pista tipo a Porsche. Quer a resposta longa ou a resposta curta? A que você quiser. A resposta curta são, na verdade, duas. Uma é 500 quilos, né? Eu vou te dar uma boa comparação. GT Sprint Race, né? A categoria que eu corri 4 anos, fui campeão em 2018 ali da categoria GP. Abaixo, vamos lá, em matéria assim de sofisticação do carro e interesse até econômico que o evento gera, né? O que é a categoria de topo do Brasil? É a Stock Car, que não são os carros mais rápidos do Brasil. Né? Os carros mais rápidos são os protótipos P1 da Imperial Endurance. Mas Endurance é um capítulo à parte. Vamos só fazer em categorias sprint, né? Categorias não de longa duração. A hierarquia é muito clara, né, do automobilismo brasileiro. A Stock Car, depois a Porsche, que é uma categoria até mais rápida que o Stock Car também, mas uma categoria monomarca, muito gentleman driver no grid e tal. E depois a Sprint Race, né? Bolhas de Camaro e Mustang, motor central, câmbio sequencial, motor central V6 de 300 cavalos, câmbio sequencial, pneu slick, pedal shifter, câmbio de... Aliás, já falei, né? Bolha de Camaro e Mustang, um carro tecnicamente para a realidade brasileira muito interessante. O Sprint veio em Interlagos 50-51. Um Fórmula Inter em uma voltinha lançada com pneu velho vira 48. Caraca. Se você falar, não, deixa eu tirar o que esse Fórmula Inter aqui me dá. Vamos esticar um pouquinho mais o pacote de motor, vamos meter um pneu zero, o carro vai virar 44, 45. Que motor tem esse carro? Motor de Focus velho, motor Duratec 2.0. Caraca. Só que é um chassi tubular, um carro que pesa 600 quilos, pneu slick, centro de gravidade lá embaixo e principalmente aerodinâmica, né? Se você pega um carro da Fórmula Inter, ele lembra um Fórmula 1 dos anos 80, assim, as asas são grandes, cara. O que isso significa? Olha, tem um onboard minha no meu Instagram, compara com... pega um onboard de Stock Car, o Stock Car é mais rápido que o Inter, né? O Stock Car vira bem mais rápido, vira 38. Mas por quê? O Stock Car tem muita potência, tem pneu novo e tudo mais, tem um pouco de downforce, mas a velocidade de contorno do laranjinha de um Inter é maior que do Stock Car. Caraca. Por causa do downforce. Entendeu? Você chega ali, dá uma beliscadinha no freio, joga a asa ali, comprime o carro contorna o laranjinha como se fosse um trilho, comparado com um carro de turismo, entendeu? Que dá pra entender que o handling é completamente diferente do negócio. Quanto mais leve for um carro e quanto mais baixo for o centro de gravidade dele, e de novo, estou insistindo, se ele tiver pneu slick, mais ele se aproxima, as pessoas falam, nossa, parece um videogame. É isso. Mais próximo ele vai ser de uma realidade em que quando você freia, ele freia, quando você acelera, ele acelera, quando você vira 7 graus o volante para a direita, ele vira 7 graus para a direita. O carro faz tudo de forma lógica e previsível, né? Porque ele não tem muita massa para lidar, né? Em resumo é isso. Entendi, me convenceu. Pô, um treino de Fórmula Inter, cara, custa assim, para a realidade do automobilismo brasileiro, peanuts. E a galera não deixa de experimentar esse negócio que Tá na minha meta para 2023 tirar minha carteira de piloto, fazer um curso lá e mais uma etapa para brincar no autódromo. Quanto mais rápido vai ficando um carro, mais fácil ele é de guiar, né? Isso é uma coisa muito louca também. Mais downforce, mais grip, mais potência, mais freio. Faz sentido, você tá lidando com menos imperfeição da máquina. Exato. Show.
Cássio, fala aí, quer dar algum recado? O que esperar do canal Cássio Cortes para 2023? Não, tem muitas coisas legais, cara. O canal, olha, tô muito empolgado com o canal pro ano que vem. A gente tá com uns projetos aí ambiciosos. Eu vivi esse primeiro agosto de 2021, né? Eu comecei a produzir conteúdo pro canal, então a gente tá com um ano e Um ano e pouquinho. E vivemos aí essa realidade, né? Muita gente que a gente era colega, acompanhava um pouco mais à distância, né? Passei a viver a mesma realidade de muitos outros youtubers automotivos aí do mercado brasileiro. Tô achando muito legal, mas eu acho que ainda existe algum espaço aí para algumas coisas um pouco diferentes, um pouco fora da curva. Acho que a gente virou o YouTube no Brasil automotivo, né? Não só o automotivo, na verdade. O algoritmo do YouTube meio que exige uma produção em muito volume, em muita quantidade. E pouca qualidade. E aí, evidentemente, né? Onde você estressa o pacote da quantidade e você derruba a qualidade. E eu quero fazer mais qualidade e menos quantidade. É uma coisa Então que a gente gente vai introduzir algumas novidades interessantes em 2023. Aguardem. Show de bola. Cássio, muito obrigado. Satisfação. Cara, sem palavras para agradecer. Valeu mesmo. Então, senhoras e senhores, deixa o like, quem não deixou ainda, deixa o comentário. Segue lá o Cássio nas redes sociais, vai aparecer em algum lugar desta tela. Se inscreve no canal dele. Estamos em todas, menos no cu. Mas estamos no TikTok, estamos no Quai, estamos no YouTube, principalmente YouTube e Instagram, galera. Sigam nós lá. Exatamente. Segue o Cássio lá em tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá da notificação, que é o jeito melhor de você saber tudo que ele está fazendo. E também aqui do Alva para você saber tudo que estamos fazendo, certo? Então, fiquem com Deus. Valeu demais.